Agora, continuando o programa, nós temos aqui no quadro Luz da Verdade os nossos estudos, tá bem? É um quadro que a gente estuda sobre a nossa igreja. Nós estamos estudando sobre a Constituição Dogmática Lumen Gentium, lá do Concílio Vaticano II. Mas nesta semana, até amanhã, especificamente, nós estamos nos dedicando a São José. E aí, eu falei agora há pouco sobre como se aproximaram, como se conheceram José e Maria. E nós continuamos esse estudo para que a gente possa entender esse contexto do noivado na época de Jesus. Então estamos falando de 2000 anos atrás, povo de Deus. Então vamos tentar entender aqui o contexto da época e vamos iluminar esse contexto com uma passagem do Evangelho, com um trecho da Sagrada Escritura. Muito bem. No contexto judaico, lá no século I, o noivado era uma etapa muito importante e uma etapa formal neste processo matrimonial. Gente, o noivado naquela época era tão vinculante, tão importante quanto o próprio casamento. Então, quando nós lemos na Sagrada Escritura, nos documentos da igreja, em que Maria estava prometida em casamento a José, na lei da época eles já estavam casados, certo? Embora neste processo de noivado os noivos ainda não vivessem juntos, dissolver um noivado neste período exigia um divórcio formal. Falo isso para que a gente entenda a diferença dos tempos atuais. Eu tô noivo, desfiz um noivado, mas era só um test drive. Não, povo. Na época, dissolver então um noivado precisaria de um divórcio. E vamos crer que um divórcio à época em condições bem difíceis. Este período do noivado, então, na época de José e Maria, calcula-se ali que durasse em torno de 1 ano. Durante, então, este tempo de noivado, o casal permanecia separado fisicamente, permitindo, nesta época, então, o planejamento e a preparação da vida em comum. Era normal também, povo de Deus, nesta época, os pais ou os guardiões das mulheres, principalmente, negociarem o noivado. Eram feitos, então, arranjos falando de dotes, de recursos e condições que eram colocadas para que se permitisse esse casamento. Isso refletia em muitas alianças familiares e até mesmo em aspectos econômicos. Então havia em torno desta união ali um envolvimento ali financeiro também à época. É importante entendermos isso. A pureza antes do casamento era altamente valorizada. E aí, claro, nós já vamos imaginando o quanto isso vai se refletir na vida de José. Então, a pureza, a virgindade feminina é algo extremamente valorizado nesta época. Havia, então, um forte incentivo cultural e religioso para que os dois, o casal, mantivesse esta relação em castidade até a consumação do casamento. Entendamos bem, valendo a José e a Maria também à época. Durante o noivado, então aqui vamos avançando para a vida de Nossa Senhora e para a vida de São José. Durante este noivado, então que já era à época um compromisso, Maria se encontrou grávida. E temos o dogma e acreditamos obra do Espírito Santo. Esta situação, minha irmã, meu irmão, e por isso que eu narrei o contexto da época, colocou José numa posição extremamente delicada, pois ele sabia que não era o pai biológico do menino. José, sendo justo e evitando a difamação de Maria,
considerou então terminar este noivado discretamente. Como eu disse anteriormente, dissolver um noivado exigia-se o quê? Um divórcio formal. Porém, no entanto, em sonho, um anjo apareceu e esclareceu a José que a gravidez de Maria era divina, instruindo então José a seguir em frente com o seu casamento. E aí, povo de Deus, podemos recorrer à Sagrada Escritura. Se pouco temos da vida de São José na Sagrada Escritura, nesta passagem, neste momento da vida deste casal, destes noivos, a Sagrada Escritura nos ajuda. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 18. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de passarem a conviver, ou seja, eram noivos, já prometidos, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. Versículo 19 deste capítulo do Evangelho de Mateus. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Versículo 20. Mas, no que lhe veio este pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi. Lembram ontem, povo de Deus, vimos a genealogia de Jesus, de Davi até chegando a José? José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Versículo 23. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Versículo 24. Guarde isso, minha irmã, meu irmão. Guarde no seu coração o versículo 24. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. E não teve relações com ela até o dia em que deu à luz a um filho, ao qual ele, José, pôs o nome de Jesus. Aí começa, minha irmã, meu irmão, a chamada economia da salvação. Aí começa o momento em que, 2025 anos depois, eu e você, nós encontramos a fonte segura da nossa salvação. Em José, em Maria, neste menino, nós nos espelhamos para seguirmos peregrinando por este mundo de meu Deus. Minha querida irmã, meu querido irmão, fique conosco ainda hoje, neste texto maravilhoso do Evangelho de São Mateus. Vamos rezar juntos, vamos pedir a este marceneiro de Nazaré que disse sim, que interceda por mim e por você.